A paz do Senhor a você, jovem que está nos assistindo. Queria te fazer uma pergunta. Você já deixou de fazer algo por vergonha? Já sentiu que a timidez te impediu de viver o que Deus tem para você? Se é assim, fica com a gente porque o Espaço Jovem está no ar. Espaço Jovem, Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Você já parou para pensar em quantas oportunidades podem ser perdidas por causa da timidez? Mas hoje queremos te lembrar de uma verdade poderosa. O Deus que habita em você é maior que qualquer timidez. Nesse programa, vamos conversar sobre isso. A gente recebe o presbítero Gerson Gila Júnior e a psicóloga Juliana Laís. A paz do Senhor, presbítero, seja bem-vindo. A paz do Senhor, diácono. Muito obrigado. Então, Juliana, seja bem-vinda. Amém. Para mim é sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês nesse programa. Amém. Estamos também com a presença do cantor Benhane. Benhane, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Senhor, obrigado. Amém. E os músicos da área 2, Polo, lá em Fundão, também sejam bem-vindos. Deus abençoe. Bom, e abrilhantando também o nosso programa na arquibancada, interagindo com a gente, fazendo perguntas e participando dos quadros, estão os jovens de Tejuco Papo. Cadê o amém bem forte, Tejuco Papo? Amém! Amém, glória a Deus. E o grupo aí da Vila Sotave, também o amém bem forte? Amém! Quem é que vai ganhar dos dois? Calma, a gente vai falar no decorrer do programa. Muito bem. Dando início à nossa conversa, já perguntando ao presbítero, à nossa psicóloga, existe diferença entre ser tímido e ser introvertido? E como a gente pode discernir por que é tão importante entender essa diferença? Pois não. Eu acho que a doutora aqui ela pode contextualizar melhor do que eu, não é? Mas é importante a gente entender para melhor fazer um diagnóstico, até para saber como tratar determinados comportamentos. Entender que a timidez ela é diferente da introversão. A introversão está mais ligado à personalidade, não é? Características de cada um que gosta de viver mais isolado, não é? A timidez está mais ligada a comportamento social. As pessoas que têm mais dificuldade de relacionar-se com outros, mais dificuldade de trabalhar em equipe, de falar em público. Entendendo essas diferenças, a gente pode trabalhar melhor, principalmente quem lidera na igreja, sabendo e entendendo como descobrir e desenvolver determinados talentos que ou são introvertidos ou são tímidos. E para cada um desses cenários existe uma estratégia apropriada. Doutora. Muito bem. Estávamos até conversando em off, né, que nem todo introvertido é tímido, tá? Porque a introversão ela está ligada a algumas características da pessoa no que diz respeito a atividades que a pessoa gosta de fazer, né? Como, por exemplo, ficar mais em silêncio, lugares mais silenciosos, a contemplação, né? Lugares tranquilos, sem muito barulho, sem muitas pessoas. Então, geralmente são pessoas introvertidas, tá? Enquanto a timidez ela está relacionada à vergonha. Isso. Né? É um medo de se expor, é um medo do julgamento, que as pessoas vão pensar sobre mim. O medo também de ser avaliado, né? Como é que vai ser a minha performance diante de algumas situações. Então, deixa as pessoas mais tímidas, mais retraídas. Enquanto que a introversão ela está ligada a uma característica da personalidade de acordo com preferências, né? De gostos. Os extrovertidos, eles gostam de atividades agitadas, de barulho, de muita gente, enquanto os introvertidos, eles são mais recatados, mas não significa que eles são necessariamente tímidos, entende? Então, são pessoas que às vezes sabem se colocar, sabem lidar com situações em grupo, mas têm uma preferência por situações de mais... A preferência é ficar quietinho no lugarzinho dele, ali, reservado. A gente pode tentar resumir, né, doutora? A gente estava conversando aqui em off, que normalmente, na maioria dos casos, todo tímido, ele tende a ser introvertido. Mas nem todo introvertido, ele necessariamente é tímido. Isso. Ele só gosta de ficar isolado. Agora, se for introvertido e tímido, aí é ser um planeta só dele. É verdade. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui, produção, com a plateia. Quem é muito tímido aqui? Levanta a mão. O pessoal, a assembleiana, né, geralmente é mais... vai perdendo a timidez desde criança, né? Vai cantando, vai sendo trabalhado desde... Da infância. A gente sai na frente, né, na sociedade. Isso. Por conta disso. Isso, né? É reflexo até no ambiente escolar.
normalmente, crente assembleiano, ele se destaca em apresentações, em trabalhos, porque nós somos desenvolvidos desde criança na escola dominical, no departamento infantil, a estar apresentando jograis, apresentando trabalhos na igreja. Então, querendo ou não, vai exercitando esse falar em público. E quando chega num ambiente acadêmico, num ambiente escolar, até mesmo no ambiente profissional, naturalmente se destaca por já ter essa desenvoltura trabalhada. Até em entrevista de emprego isso é bom, né? Muito bom. Muito bom, muito bom. E é bom que a igreja ela tenha essa visão para todas as faixas etárias, né? Desde a criança até o idoso. Então eu acho interessante que a nossa igreja ela tem essa visão de poder trabalhar com todos os públicos, né? As crianças desde muito pequenininhas já cantam, já têm a oportunidade de ter saudação na igreja. Os adolescentes, né, cantam em congressos muito grandes, né, para mais de 10 mil pessoas, as mulheres, os obreiros. Então, eu acho muito interessante que a nossa igreja ela consegue abarcar todo o público e desenvolver essas habilidades. Porque apesar da gente estar falando aqui sobre a timidez, eu já vou, né, falar que isso pode ser trabalhado, tá? Não é uma sentença, não é um rótulo. Às vezes algumas pessoas acabam rotulando. Ele é tímido, né? Ele é vergonhoso. Eu escuto algumas pessoas falarem como se fosse um rótulo. Mas não, gente. Tudo pode ser trabalhado, tá? Tudo pode ser desenvolvido. Tudo pode ser, sim, aprimorado. E, doutora, me permita, existem também até julgamentos no sentido pejorativo, não é? Sim. Porque muitos tímidos ficam mais bloqueados ainda porque recebem alguns títulos. Ele é amostrado, ele só quer ser... Mas, na verdade, não é que ele não gosta de socializar, é porque ele tem dificuldade. Sim. E aí acaba sendo estereotipado. E tem medo de ser julgado. Tem medo de ser julgado. E aí acaba criando prisões psicológicas que travam no desenvolvimento social. Bom, a gente começa por Tejuco Papo. Micael Felipe, já está com o microfone aí? Cadê o Micael? Paz do Senhor, fique à vontade, perca a timidez e faça a sua pergunta. Amém, Pai do Senhor. A minha pergunta é, a gente sabe que a timidez ela pode se comportar como um obstáculo, mas ela pode se comportar como uma oportunidade também? Se sim, como ela se comporta dessas duas maneiras? Muito bem, excelente sua pergunta, gostei bastante, porque tudo eu acho que é a faca de dois gumes, né? Tudo na nossa vida pode ser usado de um lado ou de outro. Depende muito da visão que a gente tem daquilo. Então, um dos fundadores da TCC, que se chama Aaron Beck, que é a terapia que eu trabalho, ele diz que não é o acontecimento que influencia a vida da pessoa, não é o sofrimento, porque às vezes uma pessoa ela tem a mesma limitação, duas pessoas têm as mesmas limitações, mas cada um vai lidar de uma forma. Então, não são os eventos que acontecem com a gente, mas é como nós vamos interpretar esses eventos acontecidos. Então, para algumas pessoas pode ser uma oportunidade, para outras pessoas ela pode ser um obstáculo. Depende de como você vai enxergar e trabalhar isso. Tem pessoas que usam isso de forma a se vitimizarem. Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho, né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque isso se tornam crenças limitantes. Então, muitas vezes nós vamos nos comportar de acordo com aquilo que a gente pensa. Ou muitas vezes nos rotulam, né? A gente falou de rotulação aqui. As nossas crenças, elas são formadas a partir daquilo que a gente vive, né? Então, a nossa família, os nossos amigos, às vezes as pessoas vão nos rotulando, e às vezes a gente acaba tomando esse rótulo para si. Eu sou tímida, eu não conseguirei, eu não vou avançar, eu não criando vou... esses bloqueios, né? Isso, vão criando bloqueios na nossa mente. O nosso comportamento ele vai ser totalmente controlado por aquilo que a gente pensa. Então, é muito importante, Micael, a gente entender sobre isso. Será que eu tenho visto a minha dificuldade como um obstáculo ou como uma oportunidade para que eu aprimore? Né? Eu sou uma prova viva disso. Estar aqui, para mim, é um desafio, porque eu era extremamente tímida na igreja. Minhas primeiras oportunidades, eu dava um versículo, me tremendo e sentava, né? Mas eu tive uma líder, que foi a minha dirigente da campanha evangelizadora, que não desistiu de mim. Ela foi a minha primeira líder, eu não esqueço disso, irmã Marta Barbosa, e ela sempre insistia muito comigo, vamos, Juliana. Eu dizia, não me dê oportunidade mais não. Ela disse, não, mas vamos, você vai conseguir. E de um versículo a gente já fala alguma coisa, né? E ali a gente vai aprimorando, e graças a Deus hoje eu estou aqui, né? Então é muito de você também aproveitar as oportunidades que Deus ele vai lhe entregar,
Porque com certeza Deus vai colocar pessoas que vão investir em você. Isso. Eu acho fascinante como a Bíblia tem resposta para tudo, não é? Sim. Porque quando a doutora estava falando aqui de aproveitar as oportunidades, eu me lembro de um texto, Êxodo, acredito que capítulo 4, se não me falha a memória, quando Deus revela a Moisés o projeto que ele deveria realizar, Moisés ele reconhece a sua timidez. Ele disse: Senhor, eu sou pesado de línguas, não tenho essas habilidades, talvez não seja o homem mais adequado para essa atividade. Deus responde para Moisés: Moisés, quem foi que fez a fala? Quem foi que fez a boca? Quem foi que fez o mudo e o surdo? Fui eu. Eu estou te chamando. Era como se Deus estivesse dizendo a Moisés: o segredo da tua prosperidade ministerial não é as tuas habilidades, mas é a tua confiança em mim. Mas observe, para cada um tem um tempo de desenvolvimento. E Deus conhece tanto a gente que teve paciência com Moisés. Mesmo diante de uma fala tão oportuna como essa, Moisés ainda continuou temendo. Deus, não vai dar certo não. Aí o que é que Deus faz? Então eu vou fazer o seguinte: eu não quero que você diga não. Eu vou colocar um homem do teu lado, vou levantar um homem, Arão, que você julga que é mais preparado do que você. Vocês dois vão ter uma boca só. O que eu falar por ele vai falar por ti. Mas eu não quero te perder. Aí Moisés foi se rendendo ao projeto, aproveitou a timidez como uma oportunidade de viver na essência o projeto que Deus tinha desenhado para a sua vida. Então, independente das circunstâncias, é entender que quem nos chamou, quem prometeu, quem desenhou o nosso projeto, ele é mais poderoso do que as nossas timidez, do que a nossa introversão, do que as nossas habilidades. Se ele chama, gradualmente ele vai preparando, dando ferramentas, colocando pessoas na nossa vida. Quanto de vós aqui tem testemunho de algum líder, algum dirigente que foi fundamental no seu desenvolvimento? São homens e mulheres que Deus levanta para esse fim. Bem, o senhor falou, quase o mesmo exemplo de Jeremias, né? Isso. Vai colocando obstáculos, você fala, sou uma criança, e Deus dizendo, rapaz, deixa de manhã, porque você exatamente. vai falar, né? É isso, doutor, a gente tem que ter essa predisposição, dizer, eu reconheço que eu sou tímido, mas eu tenho que quebrar isso. Depende da pessoa. Com certeza, o autoconhecimento ele é fundamental. Não é? A gente não pode mentir, não pode existir a questão da negação, de dizer, não, eu tenho habilidade sem ter. É muito importante que a gente reconheça as nossas limitações, porém que a gente não fique preso a essas limitações, porque muitas pessoas acabam ficando presas, né? As limitações, é reconhecer as limitações, pedir ajuda a Deus para trabalhar essas limitações, porque Deus não chama ninguém por acaso. Isso. Né? Então, se Deus chamou você, se Deus colocou em vocês, jovens, um sonho, tenha certeza que Ele vai lhe ajudar a você realizar, mas depende de você. Né? Porque tem a nossa parte e tem a parte de Deus. Né? E a nossa parte é se colocar à disposição para que Deus ele trabalhe na nossa personalidade, no nosso temperamento, e com certeza o resultado vai ser bom. Maravilha. Deixa eu falar com produção, com o Ben aqui. Ben tá ali só olhando para mim. Pega o microfone aí, Ben. Pai do Senhor, você tem quantos anos? 11. 11. Você é tímido ou já foi? Porque você canta no Tempo Central, você canta por aí nas festividades. Quando vê o público ali, por exemplo, lá no Tempo Central, muita gente, né, na galeria. Quando começa... Você pensa em quê? Como é que você encara ali aquele público? Quando eu começo a cantar, eu começo a tremer. Mas depois que a música, que eu continuo cantando, aí... Deus vai dando eu graça. paro, Aí eu me sinto mais à vontade. Amém. Cada um, né, presbítero e irmã Laís, cada um na sua área, vai encarando ali seus desafios, seja para pregar, para cantar, para deixar um versículo, mas vai. Vai. E assim, ao longo da trajetória, a gente vai aprendendo caminhos para driblar um pouco a timidez, né? Eu me lembro que quando eu tive a minha primeira experiência para falar em público, foi desastroso. Eu estava na missão em Moçambique, aí meu pai, na época, dirigia a escola dominical da Matriz, disse, olha, domingo que vem você vai dar o esboço da lição. Olha, pense numa semana atribulada para mim. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer direito, eu ficava pensando como é que vai ser, será que vai dar certo? Aí li a lição, de capa a capa, e a coisa não entrava na mente. Eu me lembro que quando eu fui falar, eu não consegui desenvolver, eu apenas li da introdução à conclusão. E saí dali frustrado, dizendo, esse negócio não é para mim, Deus não me chamou para isso, tá vendo que isso vai dar errado. Mas sempre tem um Arão para ajudar Moisés. Sempre tem. Não é? Sempre tem um Arão.
Aí meu pai, eu me lembro que ele disse, foi só a primeira oportunidade, vamos devagar. Aí na segunda vez já foi um pouquinho melhor. E eu me lembro que quando eu estou, pela misericórdia de Deus, escalado pelo nosso amado pastor presidente para trazer uma palavra em alguma congregação, que a congregação está cheia, eu fico olhando para mim mesmo, eu fico dizendo, verdadeiramente o Senhor é Deus. Porque uma pessoa extremamente tímida como eu, hoje está conseguindo desenvolver a palavra para um público tão grande e diverso como é a igreja, é só o fruto da graça de Deus. Então, assim, o conselho que eu tenho para dar para você que está nos assistindo, não abra mão da promessa que Deus te fez. Você sabe do que o Senhor, Ele prometeu, o projeto que Ele tem aos poucos revelado ao teu coração. Se coloca na disposição de Deus. Apenas deixa ser guiado e trabalhado por Deus, porque ao longo da trajetória, Deus vai acrescentando aquilo que falta. Diácono, eu gosto de entender isso. Ninguém nasce pronto. Ninguém nasce pronto. Todo mundo nasce e precisa aprender, desenvolver. E não porque deu errado a primeira vez, que naturalmente vai dar errado na segunda vez. Pelo contrário, os erros, às vezes, são mais benéficos no nosso crescimento do que os acertos. Porque são a partir deles que nós temos as lições aprendidas. O que ficou para trás? O que é que eu posso melhorar? Para nas próximas oportunidades não voltar a repeti-los. E assim vem a maturidade, assim vem o desenvolvimento e o crescimento nas nossas vidas. Doutora, tem uma pergunta ali de Adri. Segura aí, Adri. Cadê? Já está com o microfone na mão? Pronto. Segura aí, Adri. Existe alguma técnica, alguma respiração, sei lá, que a gente pode melhorar essa ansiedade, essa timidez? Receber uma oportunidade da igreja, a gente já vai tremendo, as pernas, né, tremendo ali, quase que não chega no púlpito. O que é que a gente faz nesse momento? Muito bem. É bem importante a gente fazer uma respiração, né, de inspirar e soltar o ar pela boca. Porque é nessa forma que a gente vai conseguindo se acalmar, né? Então, buscar antes, se você puder, né? Ir para um local tranquilo, buscar fechar os olhos, se conectar ali com você, fazer essa respiração, buscar se acalmar e pensar positivamente. Isso. Tá? Porque o que é que nos deixa ansiosos muitas vezes? É pensar que tudo vai dar errado. São os pensamentos automáticos que vêm, né? Vai dar tudo errado, o culto não vai ser bom, a igreja não vai glorificar, enfim, vai dar um branco. Então, esses pensamentos automáticos, eles surgem na hora que a gente está ansioso, porque a ansiedade, ela está muito ligada ao negativismo. Quando você está ansioso, você não pensa que tudo vai dar certo, que tudo vai ser maravilhoso, você pensa que vai dar tudo errado, tá? Então, controlar os pensamentos é muito importante. Não controlamos aquilo que vem, mas eu controlo o que eu faço com aquilo que vem, certo? Os pensamentos negativos e intrusivos, eles vêm. Mas aí chegou a sua hora de você controlar aquilo que chegou na sua mente. Vai dar tudo errado? Não vai dar tudo errado, né? Vai dar tudo certo. Eu vou falar, né? Eu vou fazer, vai dar tudo certo. Eu costumo dizer que, às vezes a gente pensa que vai falar besteira, né? Na igreja. Eu vou falar besteira. Não. O que você vai falar vai servir para alguém que está ali, porque Deus está dirigindo aquele culto, né? Tudo é dirigido pelo Senhor. Então, às vezes, o versículo mais conhecido que você der para alguém, né? João 3,16, alguém precisa ali ouvir que é amado por Deus. Isso. Alguém ali precisa ouvir que Deus entregou o seu único filho para morrer, não é? Então, às vezes a gente pensa, vou falar uma besteira, vou falar uma bobagem, todo mundo já sabe. Não. Tudo que acontece ali no culto é direcionado para alguma vida que está ali. Então, nós temos que ter também essa confiança. Porque se eu não tenho essa confiança, fica difícil de eu não ficar tímido, com vergonha, inseguro, né? Então, essa segurança pessoal do que você vai falar é importante. Que Deus vai lhe usar, que vai dar tudo certo, é super importante. O diácono, deixa eu só acrescentar também o que eu acho importante, principalmente porque tem muitos jovens, né, que nos assistem, que têm o desejo de falar na igreja, de trazer alguma saudação ou palavra. E duas técnicas que eu aprendi a utilizar, doutora, que me ajudou muito no meu desenvolvimento. Primeiro de tudo, é ter propriedade naquilo que você vai falar. Saber o que vai falar é fundamental. Porque você já é tímido e ainda tem insegurança no que vai falar, vai dar errado. Então você precisa primeiro ter certeza no que você vai falar. Segundo, nas primeiras oportunidades,
não se preocupar em estar olhando para pessoas específicas na plateia, na igreja, onde você estiver. Tenta olhar para um ambiente neutro, para o nada. Até aqueles primeiros minutos iniciais da introdução, aquela tensão inicial ir baixando, arrefecendo, a calma que o Espírito Santo vai dando, vai chegando, você vai começando a se controlar e aí você começa a olhar para algumas pessoas em determinados momentos específicos. Porque eu me lembro que uma vez, foi até icônico, não é? Porque eu estava logo iniciando esse ministério de pregação, eu fui pregar num trabalho para jovens e eu não sei se aquele jovem tem algum problema especial assim, sabe? Mas quando eu falei que olhei assim, eu calhei com o olhar dele. E ele fez uma careta para mim. Olha, aquilo me desestabilizou. E eu disse, meu Deus, será que eu estou falando alguma coisa de errado? Aí pronto, a partir daquele dia eu disse, nunca mais eu vou olhar para ninguém. Eu vou olhar para o nada e deixa Deus ir trabalhando, o Espírito Santo vai operando, eu só vou falar e deixo o resto com Jesus. É mais ou menos esse caminho que para mim deu certo. Até hoje, quando eu estou escalado para trazer uma mensagem, né? Que o irmão diz, olha, depois do conjunto é o senhor, pronto, as pernas. Mas o jovem Adrian Oliveira, da área 37, cadê o jovem? Bom, é o Adrian, Pai do Senhor. Pai do Senhor. Minha pergunta é, como um adolescente que está lá na escola, né? Ele pode conseguir vencer a sua timidez para evangelizar lá nessa escola? Pois bem, eu achei muito importante essa pergunta. Vai muito daquilo que eu acabei de falar. A timidez na escola, para se falar do amor de Cristo, vai muito da falta de propriedade no que falar, não é? Para você pregar o evangelho em ambientes fora da igreja, porque pregar na igreja é muito fácil. Mesmo quem tem mais conhecimento vai relevando porque ela está começando agora. Mas quando você está fora da zona de conforto, que é a igreja, que você vai pregar, principalmente no ambiente escolar, você precisa saber o que você está falando, não é? Então, primeiro, você tem que saber o que falar. Segundo, me permitam com toda a sinceridade, até porque eu já fui adolescente e fui jovem também, mas a vida cristã, o testemunho cristão é que acaba bloqueando muitos jovens de desenvolver a mensagem nas escolas, porque muitas vezes está cercado de um ciclo de amigos que nem sabe nem que você é crente. Se envolve tanto com o mundo que não dá testemunho de crente. E aí, quando for pregar, como é que vai pregar? Por isso que eu tenho um texto, eu quero ler com os irmãos, na Epístola de Pedro, no capítulo 3, versículo 15, que ele diz assim, antes, santificai o Senhor Deus em vosso coração. Aí ele diz, e estais sempre preparados para responder a qualquer que vos perguntar a razão da esperança que há em vós, com mansidão e com temor. Primeiro vem a santificação, depois vem a preparação à luz da palavra e depois vem a estratégia de contra-argumentar aqueles que vêm nos questionar, mas não por desafios vãs. Estamos vivendo um tempo de podcast que só serve para elevar a vaidade de A e B. Ninguém vai ali para pregar e falar do amor de Cristo, é mais para mostrar conhecimento de A e de B. Mas se a gente estiver pronto para, com amor, com temor, com temperança, com mansidão, falar da palavra de Deus, tenha certeza que vocês serão elevados a candeias dentro da escola, onde ninguém vai impedir do brilho do Espírito Santo em vós brilhar e destacar vocês naquele ambiente. Glória a Deus. Muito bem, maravilhoso, não tá? Estão aprendendo aí a superar a timidez? Amém. Nós vamos a um rápido intervalo, mas o Benhane aqui está aqui para cantar, né, Benhane? Então vamos embora. Lá não há
espaços jovens, jovens no coração de Deus. Muito bem, voltamos com o Espaço Jovem. O tema de hoje está forte. Maior que a timidez. Com a gente, 2 convidados que vão te ajudar a entender e vencer esse desafio. O presbítero Gerson Gila e a psicóloga a doutora Juliana Laís. E já voltando aqui à nossa conversa, a nossa próxima pergunta é a seguinte: a timidez é natural ou sempre fruto de inseguranças e experiências negativas? Diácono, nem sempre a timidez, ela é fruto do ambiente. Muitas vezes ela é natural. Tem pessoas que, no seu temperamento, já tem uma predisposição de ser tímido. Tem outras que associou a timidez como fruto de traumas, de frustrações, não é? E esses tipos de experiências, além de desenvolver tais comportamentos em nosso temperamento, eles potencializam também, de forma que cria verdadeiras prisões psicológicas, obstáculos no desenvolvimento social, causando até motivos de grandes crises existenciais. Pessoas que querem chegar em determinados lugares, determinadas posições, mas se frustram diante do seu próprio temperamento, das suas próprias experiências negativas e traumáticas que ao longo da vida foi sendo assimilada, né, nas experiências da vida. Doutora. Muito bem. A timidez, ela é um traço geneticamente herdado, né? Então, não significa que é uma sentença, como eu falei anteriormente, tá? Mas é um traço geneticamente herdado. Se você você herdou provavelmente de algum dos pais, né? Ou do pai, ou da mãe, ou de ambos, tá? E o ambiente, ele vai moldar isso, né? Então, não significa que vem de experiências negativas. Uma criança, a gente já vê que é muito interessante, a gente já vê a personalidade da criança desde muito cedo, muito cedo. Minha filha tem 3 anos e a gente já vê a personalidade dela, ela é super extrovertida. Ela fala com todo mundo, ela faz amizade com todo mundo, muito comunicativa, e isso se parece muito comigo e com o pai dela, né? Então, é um traço geneticamente herdado, tá? Porém, as experiências negativas, como ele falou, podem sim moldar o nosso comportamento, não é? Às vezes eu vejo que tem algumas pessoas que, por exemplo, não sabem lidar muito bem com essa questão de traumas, até na igreja, né? Às vezes vai falar, quem nunca foi falar, teve um branco, né? Foi falar, esqueceu a referência. Às vezes a gente vai falar, a Bíblia, né? Parece que dá um branco, a gente não consegue ler ali. Acontece. O nervosismo faz isso com a gente. Muitas pessoas criam isso como um trauma, se fecham totalmente, não conseguem mais falar, colocam isso como uma trava, tá? E é muito importante entendermos que estamos num processo de aprendizagem. Isso. Não estamos prontos, né? Nunca estaremos prontos, como diz Cora Coralina, que eu gosto muito dos textos dela. A gente nunca vai estar 100% finalizado, estamos sempre em processo de aperfeiçoamento. Então é muito importante que você entenda sobre isso, não pare porque você teve algum trauma, porque você teve alguma decepção, porque sofreu bullying por alguém. Não permita que isso seja um empecilho para que Deus ele trabalhe na sua vida. Nós estamos sujeitos a errar, estamos sujeitos a falhar porque somos seres humanos. Mas o erro ele não pode ser um fator determinante na nossa vida. Nós somos maiores do que os nossos erros. E a Bíblia fala muito sobre isso, né? Vários personagens que tiveram medo, que ficaram nervosos, que ficaram ansiosos, mas a diferença é que o servo de Deus, ele tem a presença de Deus com ele. Tanto que nós, nessa geração que a gente vive, que é famosa pelos bullies, né? Essas brincadeiras pejorativas, muitas vezes tem jovens tímidos que ousam em romper essa timidez e aceitar algum tipo de desafio na igreja, e depois que dá uma palavra fora de tempo, que fala alguma coisa que não deveria falar, que dá o branco, que a doutora acabou de falar. Eu me lembro que teve uma vez, uma das primeiras vezes que eu estava falando na igreja, eu gosto sempre de escrever um roteiro, né, do que eu vou falar.
E teve uma vez que eu não grampeei, eu não coloquei um clipe na minha Bíblia, o ventilador que estava no púlpito passou o vento e levou a mensagem fora. Eu disse, Jesus, e agora? O que é que vai ser da minha vida? Eu com vergonha de me abaixar para pegar o papel, continuei. Mas é aí que entra o fator sobrenatural. É verdade. Por isso que Deus disse a Gideão, Gideão, diz aos covardes e medrosos que voltem. O original ali de covardes é tímido. Diga aos tímidos, aos temerosos. A linguagem da Bíblia de Jerusalém diz aqueles que estão tremendo de medo. Digam eles que voltem. Por quê? Porque Deus não quer contar com os tímidos que se bloqueiam, mas dos tímidos que se colocam à disposição dele para ser forjado por ele. E não podemos esquecer, queridos, essa verdade. O Evangelho de Marcos, ele termina com uma expressão que é extraordinária. Quando Deus comissiona os apóstolos sobre a missão, o texto diz assim, e cooperava com eles o Senhor. Então, toda vez que você estiver disposto a desenvolver alguma atividade na igreja, tenha certeza que você nunca vai estar só. O Senhor sempre estará lhe ajudando, lhe fortalecendo, lhe dando condições que você não tem, lhe dando ferramentas que você não tem, ao ponto de você chegar a dizer assim, como é que isso está acontecendo? É a graça, é o poder de Deus sendo aperfeiçoado nas nossas vidas. Às vezes, doutora, esse treinamento também, né? Quantas vezes eu, na minha ali, adolescência, entrando na juventude, já recebendo as primeiras oportunidades com muita dificuldade, mas quantas vezes eu preguei para o espelho. Sim. Oh, Jesus te ama, Ele quer te salvar, o irmão vai fazer o convite. E você vai desenvolvendo ali. É uma forma também de ajudar? Sim, muito, muito interessante isso, né? Na minha área, eu vou puxar um pouquinho para o meu lado, né? A gente faz grupo de treinamento de habilidades sociais, tá? É muito interessante. Poucas pessoas conhecem, mas existem grupos de treinamentos para habilidades sociais, que são habilidades de comunicação, habilidades para iniciar uma conversa, habilidades para manter uma conversa, habilidades de resolver problemas. Então, tudo isso é trabalhado em grupo, tá? E a gente faz isso lá com adolescentes, geralmente que são mais tímidos, né? Muito ansiosos. E esse grupo, ele é fundamental, porque lá, né, são pessoas que têm a mesma dificuldade e a gente vai ali, ó, trabalhando, vai moldando, né? E é muito importante isso, entender. E aí vai uma sugestão para os líderes, né, de uniões de adolescentes, principalmente, né? Tentem entrosar, façam dinâmicas entre os ensaios, porque isso vai ajudar a quebrar o gelo, né? Vai ajudar eles a se unirem, tá? Tentem misturar, às vezes na igreja fica cada um no seu grupinho, né? E fica um ali sozinho, e é muito importante que o líder ele tenha essa visão de águia, né? De tentar mesclar, de tentar unir, e as dinâmicas elas podem ajudar muito na igreja, né? A mesclar esse público e desenvolver essas habilidades, isso é muito importante. Doutora, e também, como a senhora falou dos líderes, né, na igreja, é importante também ter esse entendimento, o que é uma timidez natural. Sim. E o que é uma timidez fruto de uma insegurança. Isso. Porque tendo esse entendimento, sendo assertivo nesse diagnóstico, o tratamento, vamos dizer assim, com cada um vai ser mais específico. Tem aqueles que, como é fruto de algo genético, herdado, você vai ter que ter mais paciência, mais calma, dar mais tempo. Mas tem aquele que só precisa de um empurrão, não é? Rapaz, vai por aqui, faz dessa forma. Então, o líder precisa ter essa percepção, porque se utilizar a estratégia errada, no momento errado, para a pessoa errada, pior do que não desenvolver é bloquear. Aí vai causar uma prisão maior psicológica ao ponto de não conseguir desenvolver mais. Então tem que ter esse cuidado nesse diagnóstico. Aí só com a doutora Juliana. Aí vai ter que marcar uma Destravar. sessão. Bianca Carla de Tejuco Papo. É aqui, Bianca. Pai do Senhor. Amém. Nós sabemos que Timóteo, ele tinha Paulo para auxiliar ele na sua chamada e nas dificuldades que surgiam. E nós, jovens, temos os nossos líderes espirituais. Mas a minha pergunta é, quando há dificuldade até para chegar e ter aquele diálogo com os nossos líderes, o que devemos fazer? Essa questão é bem interessante, né? Porque quem é tímido é muito travado, né? Mas hoje a gente tem uma ferramenta muito importante que é o celular, Isso. que é o WhatsApp, tá? Então, assim, muitos adolescentes da congregação que eu faço parte
falam comigo, irmã Juliana, depois do culto quero conversar com a senhora, né? Porque às vezes no culto você fica com vergonha de dizer eu quero conversar com o senhor. E aí quando a pessoa me diz isso, automaticamente eu não espero ela me procurar. Terminou o culto, eu já fico, né, na mira e às vezes a pessoa já está lá fora da igreja e eu vou, né? Porque às vezes dá vontade de fugir, a vergonha é tão grande, então eu vou lá e ei, sim, lembrei, né? E aí a gente vai, a gente conversa, tá? Então assim, é muito importante que primeiro você tenha uma abertura com esse líder. Tá? É importante que você entenda que o líder está ali para lhe ajudar, para lhe acolher, para lhe ouvir. Algo muito importante que eu vejo em terapia é que muita gente, por exemplo, conta coisas para mim como psicólogo que não consegue contar aos pais. Não consegue conversar com os líderes, por exemplo. E isso é fruto da confiança que a gente desenvolve no processo terapêutico, né? A escuta do psicólogo é uma escuta sem julgamento. É uma escuta que vai ali te acolher e vai ajudar você a encontrar uma solução. Então, eu acredito que a postura de um líder é essa, tá? Não é de te julgar, não é de te condenar, não é de medir o tamanho do seu problema, mas é de te acolher e te ajudar a encontrar a melhor solução para o teu problema, tá? Então, você precisa ter essa confiança, ter essa abertura de que ele vai ajudar você, entende? Porque a timidez é isso, né? O medo do julgamento. Então, muitas pessoas deixam de buscar o líder pelo medo do julgamento. O que é que ele vai pensar de mim, né? Como é que ele vai me enxergar a partir disso, tá? Mas o bom líder, ele é aquele que acolhe e ele é ético. Isso. A ética cristã é muito importante, né? A liderança cristã precisa ser ética, guardar o sigilo, ter o segredo, para que os adolescentes, que os jovens, que os irmãos sintam confiança em conversar, né? Sintam confiança e que ele tenha aquela palavra certa na hora certa. E que é essa ética, doutora, que vai criar elos de confiança. Criar ou destruir. Ou destruir. Quando ela é bem utilizada, cria elos que, por exemplo, no caso de Timóteo, foi o que salvou o chamado de Timóteo. Porque Timóteo desenvolveu uma confiança tão grande em Paulo, e eu ouso a dizer, eu acho que Timóteo confiava mais em Paulo do que na própria família. Pelo relacionamento íntimo, pela forma como Paulo conduziu o relacionamento com aquele jovem obreiro, porque não foi fácil para Timóteo, não é? Ainda muito jovem, ter que desenvolver o chamado pastoral, principalmente numa cidade tão difícil como Éfeso, não é? Que tinha tantos desafios ministeriais, espirituais, sociais para ser vencido, e muitos desacreditavam o chamado de Timóteo por ele ser muito novo. Tanto que o apóstolo Paulo teve que dizer: Timóteo, meu filho, não despreze a tua mocidade. Não é porque você é jovem que você é incapaz, não é? Porque tem uma questão muito importante. A maturidade não está ligado à quantidade de anos que a gente tem de vida. Porque existem pessoas com pouca idade, mas com muita maturidade. E existem pessoas com muita idade, mas com pouca maturidade. Então, o que Paulo estava querendo dizer é: meu filho, eu te conheço. Não deixa que te bloqueiem, não despreze a tua mocidade. Mas ele tem uma receita que eu queria ler com os irmãos, não é? Que está justamente na carta a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 4, no versículo 12 em diante, quando ele disse assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler. Veja, o que falamos no bloco anterior, o preparo, não é? Se prepare, persiste em ler, em exortar, em ensinar, até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia com a imposição de mão do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Então veja que a Bíblia é riquíssima em detalhes, em orientações, exortações, para justamente um tímido como esse, que tinha até dificuldade de se relacionar com seu líder, conquistar a confiança ao ponto de se entregar a receber exortações como essa, correções de rumos, não é? Timóteo, não vai por aqui não, vá por aqui. E ele ter humildade para reconhecer essa necessidade de mudar o comportamento e exercer o seu ministério de uma forma que glorificasse a Deus e desse testemunho a toda a igreja. Interessante. O nosso pastor presidente, certa vez, explicando esse texto, ele disse que
esse persiste em ler também está ligado a ler em público, né? Sim. Ler para um público ali, Sim. é interessante isso aí. E falar em público geralmente é muito difícil, né? Mas tem pergunta aqui da Elionai Josiane, da área 37. Salve tudo com a paz do Senhor. Amém. A minha pergunta é: quais as práticas que podemos adotar nas questões espirituais e emocionais para que podemos fortalecer a nossa confiança em Deus e também poder vencer a timidez nas questões sociais e ministeriais? Pois não. A primeira prática que é fundamental para qualquer um de nós chama-se oração. Por quê? A oração, já tem um hino, a oração, ela nos acalma, não é? E o que é a timidez, se não quase que um princípio de transtorno de ansiedade? Porque vai gerando falsas expectativas, falsos cenários dentro da nossa mente que vai nos deixando desestabilizados. Quando a gente ora, aquela tensão vai se arrefecendo. Então, quando a gente coloca a oração em primeiro lugar, o Espírito Santo, ele começa a trabalhar dentro de nós. Quando a gente coloca a oração em primeiro lugar, o Espírito Santo, ele vai acrescentando em nós o que falta. E tem vezes, e eu digo isso até com muita humildade, tem vezes que quando a gente está com algum compromisso na igreja e que você tenta, no calor do dia a dia, vou parar agora para meditar em alguma coisa. Você lê a Bíblia de capa a capa, você coloca vários livros em cima da mesa, você coloca várias enciclopédias em cima da mesa, não sai nada. Mas quando a gente começa pelo início da oração, o Espírito Santo vai guiando de uma forma tão extraordinária que parece que ele diz assim: abra esse livro em tal capítulo, abra essa concordância em tal página. E a gente vai sendo guiado ao ponto de que nós vamos vencendo aqueles obstáculos dia após dia, nos dando coragem para suprir essas dificuldades. Davi tem um texto em Salmos, no Salmos 27, verso 1, que ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei se Ele é a minha luz? Aí ele diz: o Senhor é a minha força, a força da minha vida. De quem recearei? Então, se eu tenho essa convicção na mente, irmãos, nada vai me bloquear. Você entende isso? Quando você coloca Jesus na frente e diz: eu vou orar, o Senhor vai tomar a frente, vai me guiar, vai me capacitar. Pode vir qualquer desafio, qualquer oportunidade. Não é que você vai entrar de salto alto, com soberba, não. Você vai pela humildade, reconhecendo que maior é o que está conosco. Entende? E Ele vai nos capacitando a vencer os desafios. Vai tornando a gente gigante, né? A Bíblia, a palavra, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Parece até que a gente esquece de quem nós somos. Mas não é isso. É porque o fruto da comunhão com Deus faz a gente fazer feito Elias. Olha, segundo a minha palavra, nem chove nem carvalho. Epa! Peraí, homem, tu não tem poder para fazer isso não. Mas não, é a graça que Deus dá, fruto da comunhão, que as nossas atitudes coadunam com o pensamento de Deus para a igreja. E aí quem vence somos nós, quem vence é a igreja e quem recebe tudo isso é o Senhor Jesus para a sua glória. Doutora, a mente da gente, o cérebro, é uma máquina poderosa, mas a gente tem esse poder de domesticá-lo, de treiná-lo também, partindo aí para a área da psicologia, né? Da gente se adequando ali, conversando com a gente mesmo. Rapaz, não precisa ficar tão nervoso, né? Sim, nós temos... essa timidez, ela pode se tornar uma doença, se a gente não trata, né? Fobia social, tá? É a timidez excessiva que se chama essa fobia social. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Se você tem alguns desses sinais de ruborização, né, tremor nas mãos, sudorese excessiva, muito suor, dores de cabeça, enfim, são alguns sinais que podem já denotar que você tem uma certa fobia social, o medo excessivo da exposição. Então, tudo isso é causado pelo cérebro. O cérebro vê a situação de exposição, a situação de situações sociais, como uma situação de perigo. Tá? E aí, automaticamente, o cérebro já emite isso para o corpo e o corpo ele começa a ter uma crise de ansiedade, basicamente, né? O ataque de pânico, como a gente chama
na literatura. Então, o seu corpo ele começa a se preparar, a adrenalina vai lá para cima, o seu coração começa a palpitar como se você tivesse corrido uma maratona, você começa a tremer, a sudorese começa a ficar intensa, né? Algumas pessoas têm enjoo também de forma muito forte. Então, veja, tudo isso é produzido pelo cérebro. E aí, se você não contém os seus pensamentos, isso vai se intensificando e ficando mais grave, tá? A ponto de bloquear o comportamento de algumas pessoas. A gente tem que ter muito cuidado com isso, para que a timidez ela não se torne uma fobia social, que é um medo excessivo de se expor em qualquer situação que seja. E aí, o que é que isso vai causando, irmão Manassés? O isolamento. O isolamento social. Então, tem um livro que é muito bom, que se chama A Geração do Quarto, né? Está falando justamente da nossa geração. É a geração do quarto, porque é a geração que está ali protegida, né? Algumas pessoas não veem mais sentido em interagir, não veem mais sentido em estar com outras pessoas, não veem mais... Até na igreja, né? As pessoas estão lá no culto e muita gente está no celular, só recebendo ali dopamina e não querem interagir, não querem se expor porque é trabalhoso. E o nosso cérebro ele é um pouquinho preguiçoso, né? Ele gosta de coisas mais fáceis. Então, cuidado, jovens. Se você vê algum sinal da fobia social, se o isolamento aí está te pegando, se você quer ficar mais no quarto, mais isolado, busque ajuda, tá? Um psicólogo pode ajudar você a melhorar essa situação. Nós vamos dar uma pequena pausa aqui na nossa conversa, que está muito boa. Temos aprendido aqui com o nosso presbítero, com a psicóloga, mas vamos ao nosso quiz bíblico Quem Sou Eu? Roda a vinheta. Muito bem, neste quadro nós diremos algumas dicas, daremos algumas dicas para os jovens que tentarão identificar sobre qual personagem bíblico nós estamos falando. Você aí de casa, você que está acompanhando pela TV, pelas redes sociais, chama a família para ver se você acerta também. Já viram esse quadro? Tá todo mundo com medo, rapaz. Todo mundo ansioso. Calma. A técnica da doutora. Respira, né, doutora? Respira fundo. Dê uma aula aí para esse pessoal se acalmar, doutora. Respira, né? Respira em fundo e soltando ar pela boca. Aí todo mundo vai acertar. Pronto. Pronto. Quem sou eu? Primeiro, na tela. Desafiei o exército de Israel. Quem souber, levanta a mãozinha. O dedinho. Essa pessoa desafiou o exército de Israel. Opa, dá o microfone. O nome? Emerson. Emerson. Golias? Será que foi Golias, produção? Será? Vamos lá. Dica 2. Fui um filisteu de Gate e fui derrotado por Davi. Um ponto, então, para Tejucupapo. Glória a Deus. Vamos lá. O de lá é? Área 37. Vamos lá. Na tela. Fui um dos que acompanharam Paulo em suas viagens missionárias. Quem souber aqui, não? Ele acompanhou Paulo nas viagens missionárias. Teve muitos. Vamos lá para mais uma dica, então. Você aí de casa já sabe. Quem levantou a mão? Cadê? Tá tímida? Depois dessa aula todinha ainda tá tímida. Vamos lá. Dá o microfone lá. Ela é a irmã? Elionai. Seu Silas. Será que foi Silas, produção? Ela vai botar o efeito lá. Não foi. Segundo, na tela, meu pai era grego. Opa! Nem terminei. Tá mais fácil, né? Pai do Senhor, Amém. Meu nome é João Pedro e a resposta é Timóteo. Será que foi Timóteo? O pai era grego e a mãe judia. Terceiro, na tela, fui um jovem pastor. Aí o presbítero deu todas as dicas, né? Depois de uma fila dessa, então vai 2. Oi? A resposta na tela. O jovem Timóteo, o jovem obreiro. Pode para a terceira? Vamos. Sim, a contagem está quanto? 2-0. 2-0. O meu nome também leva o nome na tela. O meu nome também leva o nome de uma das tribos de Israel. Cadê o jovem? Cadê o microfone? Aqui, ele levantou a mão primeiro. Beijou que o papo tá que tá, hein? O jovem? Benjamin? Qual é seu nome? Micael. Será que foi Benjamin? Tem uma voz no meu ouvido que diz que não. Não.
Segundo, na tela, fui o quarto filho entre os meus irmãos. Aqui tem que ser da Esteadeb, né, rapaz? Nível Esteadeb aqui. Oi? Dá. Quem foi? Quem foi que respondeu primeiro? Foi? Então, devolve. Como é o nome da irmã? Sara. Sara. Judá. Judá. Perdeu não. Deixa o ponto dele. Foi? Judá. Tá, bota na tela a resposta. Foi Judá? Foi Judá. Muito bem. Então, 2-1. Ele queria tomar o ponto dela, mas ele devolveu. Tá certo? Terminou já? Mas já, rapaz. Mas tem outra ainda. Então, tem 2-1. Pode empatar e pode ganhar. Muito bem, vamos de louvor agora? Vamos de louvor, jovem Benhane. Logo em seguida iremos para um rápido intervalo. Não sai daí, não muda de canal. Continua conosco. Que cantam pra Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Vencerás, jamais Passos jovens, jovens no coração de Deus. E o Espaço Jovem está de volta e já estamos no último bloco. A conversa está boa, não é verdade? Mas fica com a gente, pois ainda temos muito a aprender com os nossos convidados de hoje, o presbítero Gerson Gila Júnior e a psicóloga Juliana Laís. E dando continuidade aqui à nossa conversa, a nossa próxima pergunta, presbítero, doutor, é a seguinte. Como pode a timidez, atrapalhar o jovem cristão na sua caminhada espiritual e também no serviço da igreja? Sim, isso é muito importante, porque a timidez, se ela não for devidamente tratada, acompanhada, ela pode limitar a forma como Deus vai nos usar, não é? Muitas vezes Deus quer nos dar vários dons, mas a gente, por ser tímido, não se achar preparado, e aí entra um pouco de falta de confiança, não em nós, mas acima de tudo, no que Deus pode fazer em nós. Esse é o problema, não é? Porque a ansiedade, à luz da Bíblia, ela se torna um pecado, vamos dizer assim, quando a gente deixa de crer que Deus ele pode fazer em nossa vida. O problema da ansiedade é a gente desacreditar no poder de Deus. Por isso que Pedro disse, lança sobre ele toda a tua ansiedade. Então, se a timidez ela não for devidamente tratada, pode limitar nosso ministério. Tem momentos que Deus quer nos levar a outro momento, a outro patamar, a outra fase, não é? Mas nós somos tão tímidos que vai se limitar aquilo ali. Tem momentos que Ele quer desenvolver outras habilidades em nós, mas a nossa timidez bloqueia o agir de Deus. Então, o jovem cristão, o adolescente cristão, e não por que dizer também, não é? Todo o crente de forma total, ele tem que entender, acima de tudo, que não é as habilidades deles ou nossas que vai ser preponderante para a forma que Deus vai nos agir, mas sim a nossa completa rendição ao projeto de Deus, entendendo de que o Deus que nos chama, o Deus que nos promete, o Deus que nos traz à existência, Ele conhece melhor do que nós mesmos as nossas limitações.
Ele sabe das nossas limitações. O salmista, no Salmo 39, disse que ele nos conheceu com o nosso corpo ainda informe. Ele foi lá, nos conheceu, nos separou, nos formou, não é? O verso 13, ele diz assim: entreteceste-me no ventre da minha mãe. Entretecer ali é uma palavra que se utilizava para fazer peça de tricô, fazer ponto a ponto. Era o salmista querendo dizer: tu conheces ponto a ponto da minha existência, tanto do meu exterior quanto do meu interior. Então a nossa timidez, ela não é desconhecida pelo Senhor. Se Ele permite que determinadas oportunidades cheguem para nós, para a nossa mão, Ele está dizendo assim: aceita, que eu vou ser contigo. Eu só quero que você aceite, que eu vou te preparar, eu vou te capacitar, ao ponto de nós sermos usados na plenitude daquilo que Deus tem para nós. Às vezes Deus vai precisar de um Paulo que seja firme, que seja ali, né, que coloque o povo no eixo. Às vezes Deus vai precisar de um Pedro que seja mais ousado mesmo, porque existem algumas situações que a gente precisa ser mais ousado, usar a fé. Às vezes Deus vai precisar de um mais calminho, de um mais tranquilo, mas que também execute aquilo que Deus chamou. Então não é se comparar, não é ter um modelo, um padrão, né, mas entender quem eu sou e depois o que Deus ele quer de mim. Pode começar até com uma referência, todos nós temos, né? Isso, quem canta, quem prega. Eu gosto muito de pastor tal que prega, mas até tem um limite, né? Para não virar uma cópia, não... né? O irmão Manassés, e tem um detalhe muito importante, doutora, que quando a gente recebe, por exemplo, uma promessa de Deus, nós somos tendenciosos a querer imaginar o que Deus vai fazer baseado no nosso presente e no nosso passado. Mas Deus, quando nos chama, Ele está olhando o futuro. Porque, veja, a timidez, e isso a gente estava conversando até ali em off, a timidez, ela é característica de grandes homens, não só na Bíblia, mas também no mundo científico, no mundo filosófico, homens que foram fora da curva. Se a gente pegar o exemplo bíblico, por exemplo, a gente vê Moisés, a gente vê Davi, Gideão, Josué, grandes líderes que fizeram coisas extraordinárias, mas que no início foram tímidos. Imagina se Moisés não aceitasse o desafio lá atrás. Imagina se Davi dissesse assim: eu sou incapaz, eu não vou conseguir. Já imaginou se ele chegaria ao trono? Entende? A timidez, ela pode bloquear o grande projeto que Deus tem para fazer na vida de cada um de nós. O problema não é ser tímido, é transformar essa timidez numa fobia, não é? Numa doença que venha nos enfermar ao ponto de bloquear aquilo que Deus tem para fazer em nós. Muito bem, a pergunta da Aisha Vitória, assim mesmo que pronuncia? Aisha, cadê a Aisha? Está com o microfone já? A minha dúvida é como um jovem cristão ele pode combater a timidez e assumir a sua identidade em Cristo perante um mundo totalmente moldado a padrões que não convêm e uma sociedade tão manipuladora como é na atualidade. Olha só que pergunta. Muito bem. Então, esse desafio é um desafio de todos, né? Esse desafio é um desafio de todos nós, porque todos nós estamos inseridos nessa sociedade. Talvez o adolescente, o jovem, ele é mais atacado, né, por estar no contexto de universidade, por estar no contexto da escola mesmo, né, que tem muitos ataques, professores ateus, professores que vão confrontar diretamente ali com perguntas. E, primeiramente, a gente tem que ter convicção da nossa fé, tá? A adolescência é um período de muitas confusões, né? É um período de muitas transformações mentais, corporais, biológicas, psicológicas. E, às vezes, leva o adolescente a ficar em dúvida quanto à sua fé. Então, primeiro lugar é entender quem é você, por que você serve a Deus. Alguns adolescentes, alguns jovens não sabem me responder essa pergunta. Por que você serve a Deus? Alguém me levou à igreja e eu aceitei a Jesus e eu estou aqui. A gente precisa ter embasamento científico para entender, científico e bíblico, para saber o porquê que você serve a esse Deus. Porque muitas pessoas na escola, por exemplo, vão te perguntar de cunho científico, qual é a prova científica que você tem, porque elas não acreditam na Bíblia. E a gente tem que ter um preparo mínimo para responder esse tipo de pergunta, né? Então é muito importante que vocês se
embasem cientificamente, gente. A ciência hoje, ela está avançada. Antes, religião e ciência eram totalmente, né, contextos opostos. Hoje não. Hoje a gente vê que a ciência ela está explicando muita coisa da religião, né? A ciência hoje está interessada na oração, a ciência hoje está interessada em entender muitas situações, tá? Então é importante, primeiro, que você tenha convicção do Deus que você serve e saiba também quem você é, tá? Daniel, da Bíblia, ele tinha convicção de quem ele era. E a Babilônia não conseguiu roubar a identidade de Daniel. Isso, terrível. Então eu acho isso tão forte, porque hoje eu vejo isso de forma muito intensa. O mundo ele quer roubar a nossa identidade, né? Alguém diz que é besteira a gente usar saia, a gente se destacar nisso ou naquilo, mas é a marca da nossa identidade. Entende? Não é besteira, jovem, né? Porque todo mundo identifica o assembleiano. Além do semblante diferente, a veste é diferente, o comportamento é diferente. Então o mundo ele quer roubar aquilo que faz você ser você, porque a nossa postura ela vai glorificar o nome do Senhor. E o diabo ele que vai querer roubar isso, entende? Então, convicção da nossa fé, embasamento bíblico e segurança naquilo que você é. E Paulo diz, né? Não me envergonhe do evangelho de Cristo. Isso é muito importante, a gente tem que ter esse versículo no nosso coração, na nossa alma, qualquer lugar que estejamos. Eu não me envergonho do evangelho de Cristo, tá? Porque às vezes a timidez vai fazer com que você sinta vergonha de dizer que é cristão, né? Você é crente, tem gente que... Não, eu sou sim da Assembleia de Deus. Ainda do pastor Ailton José Alves. Do pastor Ailton, né? Tenha convicção, porque é isso que vai fazer a diferença na sua vida. Isso não vai lhe diminuir, como algumas pessoas pensam. Alguém pode até falar isso com tom de piada. Isso vai lhe fazer um servo de Deus e vai glorificar o nome do Senhor, onde quer que você esteja. Sem ousadia, né, presbítero? Isso. Termina aqui. Não, sem contar, não é, doutora, que muitas vezes o mundo quer estabelecer padrões sociais, padrões de comportamentos para dizer se nós somos bem avaliados ou mal avaliados. E muitos dos adolescentes e jovens, como ainda não têm uma fé muito bem estabelecida, uma firmeza espiritual muito bem estabelecida, acabam sendo tentados a entrar nesse caminho de variação. Será que eu tenho que me parecer com eles? Será que eu tenho que me adequar? Vem quase como uma imposição. Isso, né? Como uma imposição. Eu fico até constrangido. Porque... Por isso que o apóstolo Paulo dá um conselho muito importante, escrevendo aos Romanos, que ele diz no capítulo 12, não vos conformeis com este mundo. Conformar ali é tomar a forma, não é? Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Daniel, o exemplo que a doutora citou aqui, é um exemplo clássico de um jovem que não tomou a forma da Babilônia. E nem por isso Deus deixou de honrar Daniel. Pelo contrário, a fé de Daniel, o testemunho de Daniel, a firmeza do caráter de Daniel, credenciou Daniel a ser destaque na Babilônia. Daniel, longe do pai, longe da mãe, recluso num ambiente acadêmico, onde ele estava sendo preparado na ciência e na cultura babilônica, ele determinou, eu não vou me contaminar. E qual foi o resultado disso? A Bíblia diz que ao cabo daquele período, foi visto neles uma sabedoria 10 vezes maior do que os outros. Era Deus dizendo, eu vou destacar vocês do demais, a partir do pressuposto da vossa firmeza espiritual. Muda até o cardápio. Muda até o cardápio. Rapaz. Jesus esfria até a fornalha. A fornalha fica fria para ele honrar a firmeza da nossa fé. Entende? Ele faz o milagre do quarto homem começar a passear. A queda da fornalha não nos mata. O fogo da fornalha não nos mata. Entende? A firmeza espiritual nos leva a viver milagres, irmãos. Deus quer te usar, jovem, na universidade. Deus quer te fazer destaque, sabe? Aquele concurso que só tem uma vaga para o Brasil inteiro. Aquela vaga de trabalho que só tem uma vaga para 200, 300 pessoas. Ah, mas você vai ter que usar calça. Ah, você vai ter que usar brinco. Determina no coração, eu não vou usar, mas Deus vai abrir a porta. Deus abre portas. Deus abre portas. Se você crê e não se conformar com esse mundo, se prepare para viver o sobrenatural de Deus. Amém. Que ousadia, né? Daniel tem tantas lições para a gente, né? Porque você pensar no império poderoso para te mandar absorver ou matar, e ele chega assim, não
Eu não quero. Não vou pecar contra o meu Deus e acabou. Não é? Não é? Parece uma coisa assim fora do racional. Mas não deixa de ser. Porque não tem como explicar a fé pela razão, simplesmente. Como é que eu vou dizer a alguém, a um jovem, que olha, quando tu ouvir o som dos instrumentos musicais, tu vai ter que se dobrar e adorar. Eu vou permanecer de pé. Ah, mas todo mundo faz, presbítero. Mas eu não sou todo mundo. Entende? Mas é só uma música, porque veja a estratégia sorrateira de Satanás. É só uma música. Tu vai só participar desse trabalho, só cantando, só fazendo, só recitando. Não, não quero. Não quero. Tu vai tirar 0, tu vai ser reprovado. Não quero. Experimenta honrar ao Senhor. Glória a Deus. Experimenta colocar Deus como tua prioridade. E você vai experimentar viver o sobrenatural, aquilo que a tua mente não é capaz de imaginar, aquilo que as tuas experiências de vida não é capaz de fazer você crer. Deus, ele começa a escrever uma história diferente. Porque, irmão Manassés, muitos dos jovens dizem assim, Senhor, eu quero uma história diferente. Mas quando as experiências começam a chegar, as dificuldades começam a aparecer, não ceda, porque o testemunho diferente requer uma experiência diferente. E são nelas que Deus faz o sobrenatural acontecer. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu creio que você em casa também está recebendo da parte do Senhor Jesus. A gente vai dar só uma pausa para o quadro Quem Disse a Quem? Vamos lá. Muito bem, neste quadro vocês conhecem? Já conhecem? Quem disse a quem? Alguém falou alguma coisa para alguém e vocês vão tentar dizer quem foi que falou, tá certo? Vamos lá? Primeiro na tela, quem disse a quem? Quem sou eu? Aí eu acho que já vai dar para matar. Que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel. O presbítero só deu fila aqui hoje mesmo. Quem foi? Oi? Quem foi que levantou a mão primeiro? Ali. A jovem Sara. Moisés disse a quem? E aí, produção? Ele disse assim, deixa eu repetir. Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem foi que disse? Quem vai responder aqui? Cadê o outro microfone? Cadê o outro microfone? Traz aqui o outro, por favor. Me dê aqui que eu ligo. Pronto, esse está desligado. Está meio desobediente aqui, outro está tímido. Pronto. Quem foi que disse a quem? A jovem? Seu nome? Fala no microfone. Racha. Moisés falou isso para Deus. Moisés falou para Deus. Será que está certo, produção? Êxodo 3:11, Moisés disse a Deus. Aí fica como aqui? 3-1. Vamos lá. Na tela. O Senhor é contigo, varão valoroso. Quem disse a quem? Alguém chegou para alguém e disse aqui. O Senhor é contigo, varão valoroso. Opa, microfone, dá o microfone lá aí. O anjo disse para Gideão. O anjo? Anjo fala? Fala, minha gente. O anjo disse a Gideão, resposta na tela, Juízes 6:12. Vamos para terceiro. Só me lembra de novo como é que está o placar? Meu Deus, 4-1. Vamos lá. Versículo na tela. Quem disse a quem? Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Ele estava meio revoltado, não foi? Gritarei violência e não salvarás. Quem foi que disse? O jovem? Cadê o microfone? Senhor, meu nome é Samuel. Samuel. E Abacuque disse isso para Deus. Abacuque? Abacuque foi um profeta. O homem é bom de Bíblia. É professor de escola dominical? Tá explicado. Tá aí na tela. Abacuque disse ao Senhor, Abacuque 1:2. Que bênção, né? Mas já chegou o final? Já, produção? O negócio tá tão bom, não é? Só vale outro lado, né? Já chegou no final? Jesus. Então, nesse momento, o nosso querido presbítero vai estar trazendo uma palavra para você e orando também pelos nossos telespectadores. Amém. Queridos irmãos, depois de um programa tão rico, não é? De lições preciosas que o Senhor nos deu através do embasamento científico, como também do embasamento bíblico,
Eu queria deixar uma palavra, uma meditação para você que está em casa e talvez se julga tão incapaz, tão despreparado de poder viver na plenitude da essência do que Deus ele tem preparado para a tua vida. Eu quero ler um texto que está em Mateus, no capítulo 6, versículo 34, que Jesus, ele exortando, ele disse assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Não te preocupa com o amanhã. Talvez você pode estar cercado de algumas oportunidades que a tua timidez diz para você: você não pode, você não é capaz, você não tem condições. E aí ela é um gatilho para despertar outros transtornos na tua mente. Aí vem a ansiedade, pode vir uma síndrome do pânico, pode vir até uma depressão. Por que todo mundo faz? Por que todo mundo consegue e eu não consigo? Aí começa a vir uma prisão na tua mente, ao ponto de você dizer assim: eu não vou conseguir, não vai dar certo, vai bloquear, eu não vou dar certo naquilo que Deus tem para mim. Calma, respira. Basta cada dia o seu mal. Não te inquieta pelo dia de amanhã. Apenas te coloca na dispensação de Deus, dizendo: Deus, eu não tenho, eu não sei, eu não posso, mas eu creio que tu tens, que tu podes e que tu sabes fazer aquilo que tu tens para fazer na minha vida. Eu quero orar pela tua vida, sabe por quê? Porque eu creio que eu estou falando aqui para vidas que, assim como exemplos que a gente citou, podem se transformar em homens e mulheres fora da curva, com um propósito diferente, com uma nova proposta de Deus para algo maior na tua vida, e que muitas vezes o inimigo das nossas almas, sabendo do que Deus tem para nós, utiliza desses artifícios para bloquear aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Mas se você crê que Deus é maior, se você crê que Deus pode fazer, fecha os teus olhos nesse momento. Você pode estar assistindo na televisão, você pode estar assistindo no celular, você pode estar assistindo até num ambiente aí escolar. Não te preocupa com quem vai achar ou deixar de ver isso aí. Fecha os teus olhos, não perde a oportunidade, eu quero orar pela tua vida. Pai querido, que estás nos céus, nós te adoramos, Senhor, porque, aleluia, o Senhor não abriu mão de nós. O Senhor não desprezou a cada um de nós. O Senhor não permitiu que a timidez nos bloqueasse, Jesus. O Senhor não permitiu que a ansiedade criasse barreiras dentro da nossa mente, ao ponto de bloquear o que o Senhor tinha para fazer em nós. Em nome de Jesus, vai onde está cada um dos teus filhos agora, Senhor. E pela autoridade da tua palavra, eu quero determinar que toda ferramenta preparada contra os teus filhos em juízo, tu estás quebrando agora, Jesus. Trata com cada um de forma específica, meu Senhor. Liberta de prisões psicológicas. Traz à luz a mente dos teus filhos o grande projeto que tu tens para fazer. Como tu estás neste ambiente, Senhor, e nós sentimos a tua presença de uma forma diferente, porque tu estás trabalhando, tu estás forjando, tu estás quebrando males, tu estás forjando, Senhor, a personalidade dos teus filhos, porque o que tu tens para fazer é maior, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero declarar uma palavra de bênção sobre a vida daqueles que estão nesse estúdio, mas também daqueles que estão nos assistindo. Que as tuas mãos alcancem os seus filhos neste momento e que tua graça, Senhor, acalme os corações inquietos e que o teu poder seja manifesto na vida dos teus filhos. Em teu nome nós cremos, em teu nome te pedimos, porque o teu nome é maior. O nome que é maior do que todas as coisas é o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém e amém. Glória a Deus. O céu desceu neste lugar e aí na sua casa também, no seu trabalho, onde você estiver nos assistindo neste momento. Glória a Deus. Presbítero, fique à vontade para suas considerações. Amém. Eu quero louvar a Deus
pela oportunidade que o Senhor nos concedeu, tão rica, de poder estar compartilhando aqui, né? E como é bom falar da palavra de Deus, não é? Jesus está entre nós. Aleluia. Não desanime, jovens. Aleluia. Não desanime, jovem. Glória a Jesus. Permanece firme. A minha gratidão ao nosso amado pastor presidente, pastor da igreja, a toda a direção da Rede Brasil, por nos facultar essa tão honrosa e preciosa oportunidade em nome de Jesus. Doutora Juliana. Amém. Eu gostaria de agradecer, né, a toda a produção aqui da Rede Brasil, irmão Manassés, né, a todos vocês que aqui estão, Área 37, Vila Sotave, Tejucupá, porque é da minha terra, né, Goiânia. Queria agradecer ao nosso pastor presidente, né, por essa oportunidade de estarmos aqui falando um pouquinho. Ao meu pastor, Joab Fortunato, sua esposa, irmã Carmelange, que sempre nos dá o aval para estarmos aqui. Meu esposo, né, que sempre me apoia também, toda a minha família. E queria também deixar um abraço para a congregação de Fruta Pão, aí na filial em Goiânia, que com certeza está ligadinha assistindo aí. Eu amo vocês, né? Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Bem, Deus abençoe. Ele faz parte aí do cast da Bereia. Manda um abraço, papai está lá fora te esperando. Deus abençoe os músicos, Deus abençoe cada um de vocês. E os jovens, né? Que Deus continue abençoando. Quem recebeu da parte de Deus aqui? Eita glória, que bênção. Filial de Tejucupá, Área 37, Vila Sotave. Que Deus continue abençoando a todos. Você continua com a programação da Rede Brasil de Comunicação. E a paz do Senhor Jesus. Escolhi tu